Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de sexta-feira do Ponto de Partida. Sem roteiro, sem teleprompter na minha frente. Somos eu, vocês, seus comentários, suas provocações, suas críticas, em alguns casos até suas malcriações, mas só em alguns casos. Gente, eu queria começar hoje com um comentário do Frederico Celentano. Pedro, em democracias a gente conversa, mas o judiciário não é um espaço de debate político ou social, é um espaço onde se exerce o contraditório, é um espaço de arbitragem e decisão. É onde se afirmam valores fundamentais, onde se interpreta o sistema legal vigente, onde se defende a Constituição e onde se preserva o Estado democrático de direito. É evidente, à luz de tudo que ocorreu de provas cabais, que Jair Bolsonaro tramou um golpe de Estado, que ele representa uma ameaça à democracia e, portanto, deve continuar banido das redes sociais. Você estudou nos Estados Unidos e é muito influenciado por princípios de liberdade de expressão que não correspondem à nossa cultura e ao nosso arcabouço constitucional e legal. Além disso, é preciso ir além das opiniões e ler as decisões, com o apoio de um jurista, para exercer uma crítica mais fundamentada ao Supremo Tribunal Federal. No mais, está se formando na alta corte uma visão correta de que as redes sociais não podem ser terra de ninguém e que a liberdade de expressão não pode subjugar aquilo que é seu próprio fundamento, a democracia. Também há que se considerar que nosso sistema jurídico não é baseado na common law, mas na civil law, que, a meu ver, nesse mundo polarizado, está demonstrando maior estabilidade. Se algo deve mudar em nossa Constituição e nossas leis para, por exemplo, melhor definir a liberdade de expressão em um mundo conectado por redes sociais, esse debate deve ser e vem sendo travado no legislativo e deve dar origem a novas regras constitucionais quando não se trata de cláusulas pétreas e novas leis. A crítica ao Alexandre de Moraes e ao Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, não é correta, mas aqui seria preciso um debate mais profundo à luz das decisões tomadas e ao fundamento constitucional utilizado. Não concordo com você novamente. Tenho tanto melhor porque é aqui, no espaço de debate público, não no judiciário, onde se deve promover esse tipo de discussão. Frederico, antes de tudo e principalmente, cara, muitíssimo obrigado pela educação, pela cortesia, pelo tempo que, obviamente, você demorou para escrever isso aqui. Isso aqui é conversa, de verdade. E por que eu estou falando disso? Você, como a maioria das pessoas que fizeram comentários no vídeo, discorda do que eu estou falando. O problema disso, evidentemente, é zero. A maioria das pessoas parte para o ataque, parte para agressão, parte não para o debate, para a conversa. E quando você parte para agressão sem ter tido uma conversa, o que acaba acontecendo é que a essência da democracia, que é a lógica de que nós precisamos conversar para fazer surgirem nossas opiniões, consolidar a impressão que nós temos ou mudar de opinião, não importa, esse troço se perde. Agora, vamos lá. Eu discordo de você, e eu discordo de você principalmente porque o que eu acho que está acontecendo com você é o que está acontecendo com a maior parte das pessoas nesse debate. Primeiro, Jair Bolsonaro não foi banido das redes sociais. Jair Bolsonaro tem sua conta no X. E ele escreve com frequência. Jair Bolsonaro tem conta no Instagram, no Facebook, tudo mais. Jair Bolsonaro não foi tocado no seu direito de se exprimir pelas redes sociais em momento algum por nenhuma corte, nem pelo Supremo. E esse é um dos problemas. Porque um dos problemas é o seguinte: a gente não sabe quem foi banido. A gente não sabe quantas pessoas foram banidas. A gente não sabe o que levou ao banimento. Você se vira para mim e fala: ah, para você tecer uma opinião a respeito de uma decisão do Supremo, você precisaria se debruçar sobre a decisão do Supremo. Eu concordo. Essa decisão não é pública. Essa decisão não parte de um julgamento. Essa decisão é uma decisão feita secretamente, comunicada imediatamente para cada uma das redes. Olha, tais e tais e tais e tais contas são suspensas, não podem, as pessoas por trás dessas contas não podem publicar nada para que brasileiros vejam. Então, na área geográfica do Brasil, aquelas postagens daquelas pessoas não podem chegar. O Alan dos Santos escreve, quem estiver nos Estados Unidos lê, quem estiver no México lê, quem lê. E eu tô sequer me virando para você e falando que não tá certo banir a conta do Alan dos Santos. Talvez esteja.
O ponto que eu estou fazendo aqui no vídeo é o seguinte: eu não acho que a liberdade de expressão seja absoluta. Na verdade, a Suprema Corte Americana também não acha, tá? Mas esse é um outro debate. A questão não é se a liberdade de expressão é absoluta ou não. A questão é se a gente vai tocar em algo tão delicado quanto suspender o direito das pessoas se exprimirem através de um canal que é o principal canal de diálogo sobre política que nós temos agora, essas decisões têm de ser transparentes. Porque, veja, a questão fundamental sobre uma democracia, sobre um Estado democrático de direito, e esse é o ponto que eu estou fazendo aqui, é que a regra que vale um para um tem de valer para todo mundo. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem o dever de defender a Constituição e, portanto, tem o dever de defender o Estado democrático de direito. É evidente que Jair Bolsonaro planejou, arquitetou, tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Ele já está sendo processado. Bem, ele não está sendo processado, mas já está se formando um inquérito nessa direção que vai chegar brevemente às mãos do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, que provavelmente vai desembocar num processo dentro do Supremo e Bolsonaro, alguns generais quatro estrelas, etc., serão processados por isso. Muita gente trabalhou para construir um ambiente em que esse, esse, esse golpe poderia se dar. Essas pessoas precisam ser processadas e julgadas e presas se a gente chegar à conclusão de que é o caso. Se o Supremo chegar à conclusão de que é o caso. A conversa aqui não é essa. A conversa é o seguinte: o Aras não é mais Procurador-Geral da República. Agora, a Procuradoria-Geral da República é normal. A gente está 1 ano e meio dentro do governo Lula. Este é um governo democrático. A gente não tem mais um governo que ameaça o Estado democrático de direito. A gente não tem mais um ambiente que, que justifique regras de exceção. Porque, veja, uma ordem dada 5 anos atrás, 4 anos atrás, pelo STF, de proibir alguém de se manifestar, uma ordem secreta que a gente não sabe quem são as pessoas que foram proibidas, por que razão elas foram proibidas, entendeu? Se naquele momento de exceção fazia sentido, já que o Supremo estava solitário nesse jogo, de defesa da democracia, porque depois que o Rodrigo Maia deixou a presidência da Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados se ausentou como entidade de defesa da democracia. Quando Augusto Aras entrou, substituiu Raquel Dodge no comando da PGR, a PGR, o Ministério Público, se ausentou da defesa da democracia. Só sobrou o Supremo. Evidentemente, o Tribunal Superior Eleitoral, mas o TSE é o Supremo, né? Porque quem manda no TSE são os ministros do Supremo. Aliás, Alexandre de Moraes é presidente do TSE. Naquele momento, medidas de exceção faziam sentido, não fazem mais. Medidas de exceção não fazem mais. Então, a única maneira de a gente poder lidar, poder aceitar que pessoas estejam com a sua voz suprimida é a gente entender o que está acontecendo. A gente precisa saber o que está acontecendo. Veja, o meu argumento não é que não pode acontecer. O meu argumento é o seguinte: isso tem de ser feito à luz do sol, isso tem de ser feito com transparência. Quem que está proibido de falar? Por que tais pessoas estão proibidas de falar? Porque, veja, a proibição à censura é uma cláusula pétrea. Está no artigo 5º da Constituição. Censura prévia é estritamente proibida pela Constituição brasileira, com uma clareza ímpar. E, voltando aqui, como você está falando, em cláusula pétrea. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa ser, se ela estiver colocando em risco uma outra cláusula pétrea, isso não quer dizer que o Supremo, que é quem avalia a Constituição, não possa se virar e falar: opa, neste caso podemos
levar em consideração a possibilidade de cláusula de censura prévia. Porque, veja, é claríssimo que as pessoas podem ser punidas pelo que falaram. Você foi lá, você se manifestou, ao se manifestar, você incentivou um crime ou cometeu um crime você mesmo, e aí você vai ser punido por isso, você vai ser julgado e vai ser punido por isso, claro. Isso é uma coisa de você ser punido por aquilo que você se manifestou. Outra coisa completamente distinta é você ser proibido de se manifestar no futuro. Quando você é proibido de falar no futuro, isso é censura prévia. Isso é vedado pela Constituição. Isso é vedado por constituições democráticas em geral. De novo, como nada, nenhum tipo de direito é absoluto, também é a cláusula pétrea que nós temos o direito de ir e vir, né? E, no entanto, a justiça de vez em quando prende pessoas, caçando esse direito, essa liberdade de ir e vir. Faz parte. Você cometeu um crime, tem uma sanção ali. Então, pode acontecer, mas isso não pode ser feito porque um juiz decidiu e a gente simplesmente tem que concordar com o juiz. Isso tem de ser feito com algum tipo de transparência. As pessoas estão achando. Porque o que as pessoas estão achando é: ah, não, você está defendendo o direito do Alan dos Santos de pregar um golpe de Estado. Não, eu não estou defendendo o direito do Alan dos Santos pregar um golpe de Estado. Eu não estou defendendo o direito de ninguém pregar um golpe de Estado. O que eu estou dizendo é o seguinte: pregar um golpe de Estado é crime no momento que você consegue, a partir do seu discurso, eh, incentivar que um golpe de Estado aconteça. Então, imediatamente, a relação do alcance que a pessoa tem importa. A relação de credibilidade que uma pessoa determinada tem importa. Então, nesse caso, o Alan dos Santos, por ter uma audiência gigantesca e cativa, ele promover um golpe de Estado é muito mais perigoso e põe de fato risco à democracia que um Zé Ninguém que tem 10 seguidores. Então, as pessoas têm de ser tratadas diferentemente, mas de acordo com os mesmos princípios legais. Quer dizer, qual é a possibilidade de dano que uma determinada pessoa pode causar? E a gente não sabe. O que o Supremo está tentando argumentar, no fim das contas, isso não tem nada a ver com Elon Musk. O que o Supremo está tentando argumentar é o seguinte: eu tenho o direito de fazer essa avaliação e Brasil confie na minha avaliação, ponto. Em algum momento a gente tem que virar uma democracia normal. O problema não é o Supremo caçar o direito à expressão de uma determinada pessoa. O problema é o Supremo fazer isso sem qualquer transparência quando nós já estamos funcionando numa democracia normal. Em alguma, alguém tem que defender que uma democracia funcione como uma democracia. Algum momento, no fim das contas, o que a gente está falando é o seguinte: já temos um presidente normal, já temos uma PGR normal e o Supremo quer continuar agindo com regras de exceção de um momento de grave ameaça. Quando que a gente vai decidir que não há mais um momento de grave ameaça e o Supremo pode voltar a funcionar é, como se fosse um Supremo Tribunal Federal, uma Corte Constitucional normal? Quando que isso vai acontecer? Esse é o ponto. E quem que decide quando que isso vai acontecer? São só os ministros do Supremo que tomam essa decisão? Não, agora a gente vai voltar a funcionar normalmente porque já se passaram 30 anos do governo Bolsonaro. Entendeu? Cara, tem general 4 estrelas, tem ex-comandante do Exército sendo convocado de forma humilhante para depor na Polícia Federal. A gente não está mais no mesmo momento. Eu volto, Frederico, ao ponto essencial aqui, que é o seguinte: o que você descreveu é a impressão que a maior parte das pessoas tem. A impressão que a maior parte das pessoas tem é que, ah, não, tem meia dúzia de pessoas que tiveram suas contas suspensas e são só esses peixes graúdos. E nós temos acesso às decisões do Supremo, como se algum tipo de julgamento tivesse acontecido. Não, é medida liminar.
Não houve nenhum julgamento. Tem gente que está com conta suspensa há 4, 5 anos, aparentemente. Por liminar, sem ter sido julgado. Sem saber qual é a natureza da sua acusação. Sem saber de que são os acusados. Quer dizer, você tem uma sanção aplicada a você e você não sabe do que você é acusado? Isso é o processo do Kafka. Nós não temos acesso, o Supremo pode simplesmente decidir que não. Você tem opiniões erradas, então você está proibido de falar, mas a gente não vai dizer qual é a opinião que você deu que é errada e a gente não vai explicar para ninguém por quem que está proibido. Percebe qual é o problema aqui? Volta ao ponto. Não é que o Supremo não possa tomar esse tipo de decisão. Pode. Mas as pessoas têm direito a saber do que são acusadas. As pessoas têm direito a serem representadas por um advogado. As pessoas têm o direito de serem medidas com os mesmos critérios que todos os seus concidadãos. As pessoas têm direitos. Por quê? Porque isso é uma democracia. É assim que funciona numa democracia. Entende? Não é crime ter opiniões impopulares. Algumas opiniões podem, dependendo do contexto, representar crimes, sim. A gente só tem como fazer essa avaliação se a gente tem acesso às acusações. Transparência, cara. Transparência. Gente, eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Uma das grandes confusões que estão acontecendo nesse cenário em que a gente se encontra é o que Elon Musk pensa. Qual é a ideologia de Elon Musk? As pessoas acham que ele é um cara proto-fascista tipo Bolsonaro, tipo Trump, tipo Orbán. E não é exatamente. A ideologia tem, tem um grupo no Vale do Silício, Peter Thiel, Elon Musk, Mark Andreessen, nomes muito grandes no Vale do Silício, a maior parte desses nomes não são conhecidos por muitas pessoas, que acreditam sim numa ideia. O centro daquilo em que eles acreditam é que eles são muito especiais, eles estão reinventando o mundo e governos são formados por gente muito velha que não entende o digital e que, na verdade, atrapalham. Então, o que governos deveriam fazer é simplesmente sair da frente do Vale do Silício e deixar as empresas, as big techs, fazerem o que quiserem. Essa não é uma crença predominante no Vale do Silício, mas essa é uma crença que muitas pessoas muito importantes e muito poderosas do Vale têm. E existe uma aliança de conveniência entre essa turma, que quer zero regra e que governo não se meta, com esse neofascismo que toma o mundo, que é representado, por exemplo, pelo Bolsonaro. O que a gente acha que precisa explicar? Primeiro, o que é essa ideologia dessas pessoas como Elon Musk? O que eles acreditam? O que eles defendem? Aí, como que se dá essa aliança de conveniência entre a turma do Musk e a turma dos Bolsonaros da vida, dos Milleis, dos Trumps, dos Orbans e etc. Porque essa relação existe. Nossa edição de sábado do Meio vai explicar exatamente isso. Olha, uma das vantagens de ter morado no Vale do Silício, de conhecer profundamente o Vale do Silício, de cobrir há 30 anos tecnologia e descobrir há 30 anos política, e conhecer profundamente a política brasileira e a política americana. Uma das vantagens é que a gente consegue fazer esse tipo de análise como outros veículos de imprensa não conseguem. Então eu e a Flávia Tavares nos debruçamos, mergulhamos nesse negócio para construir uma edição que conte aquilo que não está contado. Que é em que acredita essa turma do Vale e como se dá, como se opera essa relação entre, entre, entre esses dois grupos. Porque ela opera e ela é democraticida.
ela ameaça realmente, concretamente, democracias. Se você assinar agora, na sexta, você recebe a edição de sábado no seu e-mail. Se você assinar no sábado, no domingo, na segunda, na terça, é só entrar no site do Meio que você acha esse texto, que eu acho que é um texto que explica o fundamental para compreender essa aliança, que é uma aliança muito perigosa, sim. Esse aqui, esse é o ponto de partida de sexta-feira. Igor Belo de Deus. Pedro, é válido discordar e criticar as ações do Alexandre, mas permitir que o empresário dite regras ou pregue desobediência às decisões do ministro ameaça nossa soberania. Musk tem meios legais para contestar as decisões e é aí que reside o cerne da questão. Eu discordo de você. Se qualquer empresário que for mal criado e discordar de uma decisão de um ministro do Supremo for uma ameaça à soberania nacional, porque, veja, essa expressão que a gente usa, ameaça à soberania nacional, quando a soberania de um país está ameaçada, isso é causa de guerra. Entendeu? O ponto que eu estou fazendo aqui é o seguinte: o Musk fala o que ele quiser falar. Entendeu? Coisas desagradáveis fazem parte do jogo em qualquer democracia. Falas desagradáveis. Se ele cometer um crime, aí pune-se. O que eu quero dizer? Musk se vira e fala: ah, eu não vou mais obedecer às decisões do Supremo. Ele não é um cidadão brasileiro. A empresa dele não é uma empresa brasileira. É uma empresa com atuação no Brasil, mas não é uma empresa brasileira. Então, é muito simples. Se ele de fato cometer o crime, ou seja, desobedecer as ordens da Suprema Corte, aí o que a Suprema Corte faz é proibir que o Twitter funcione no Brasil. Pronto. É só isso. Entendeu? Não tem que ficar batendo boca, não tem que ficar. O cara não é cidadão brasileiro, entende? Ele não está sobre as regras do Brasil, ele não está no Brasil, ele não está. E ele não ameaça a soberania brasileira em nada, entende? É um cara mal criado. Ele não tem exército para invadir o Brasil. Não tem. É muito simples. Desobedeceu regra que proibia é, determinadas coisas de acontecerem. Então a empresa não tem mais condições de atuar no Brasil, você proíbe a atuação da empresa no Brasil. Pronto, manda o oficial de justiça lacrar a porta, manda as empresas de telecomunicações bloquearem o acesso da rede e acabou. Não é complicado. Não é complicado. Não é uma ameaça à soberania brasileira. Ele é só um cara rico. E mal criado, que fica caçando briga em rede social. Algumas pessoas caem nas provocações dele, outras não. Tem uma pancada de gente nas redes sociais que fica falando mal de ministro supremo, de político, de jornalista o tempo todo. Não é nada. Isto não é uma crise. Aliás, como o Brasil é o segundo país em número de usuários ativos no Twitter, ele sequer fez nada, pura bravata. Ele continua obedecendo às ordens do Supremo, sabe? Isso que eu acho que as pessoas não se tocam. É só um cara que fica puxando briga toda semana com alguém. Porque esse é o espírito dele. Não tem que dar trela. Não é nada isso. Lucas J. Leandro. O Supremo não legisla. Se o Congresso não quer tratar um assunto, isso é da conta dos congressistas e seus eleitores. Se a maioria dos eleitores e dos parlamentares não querem censura, não cabe ao STF tutelar a nação. Lucas, volta para a Constituição. Logo nas primeiras páginas você vai entender que você está falando bobagem. Porque o Supremo é o responsável por interpretar o que diz a Constituição. A partir do momento que ele é o responsável por interpretar o que diz a Constituição, ele pode olhar cada lei que o Congresso aprova. Aliás, em certos casos, até emendas à Constituição, e dizer: isto aqui é inconstitucional, isso aqui não pode. Isso vale para leis novas, isso vale para leis antigas. Então, de certa forma, é missão do Supremo Tribunal Federal dizer que lei pode e que lei não pode.
E nesse sentido, inclusive, olhar para a lei e falar: na verdade, isso aqui devia funcionar desta forma. Por que que o Supremo pode fazer isso? Porque a Constituição diz que esse é o papel dele. Rosane Tanuri. Pedro, eu concordo que o ideal seja o Congresso decidir, mas o fato é que a lei que temos hoje no Marco Civil da Internet contém nela uma inconstitucionalidade clara, que é a impossibilidade de responsabilizar civilmente as Big Techs. Que pessoa física ou jurídica em nosso país pode se dar ao luxo de não poder ser responsabilizada civilmente? Isso é simplesmente absurdo, concorda? Então, se o Congresso continuar omisso, o Supremo Tribunal Federal vai sim deliberar sobre o tema. Quanto à extrema-direita ganhar as paradas nas redes sociais, é muito raro quando isso não acontece, infelizmente. Eles sabem como usar essas ferramentas, mas isso nem de longe representa a cabeça da maioria dos brasileiros. O Elon Musk está atacando uma de nossas instituições com mentiras e promessas de desacato. Tem de ser muito tchutchuca para achar que isso é minimamente razoável. Rosane, o problema é o seguinte: se a gente vai começar a achar que não é razoável e é intolerável cada pessoa mal criada que faz ataque à instituição nas redes sociais, a gente vai ter que congelar todo o aparato judiciário para ficar perseguindo cada pessoa, porque é gente que não acaba mais, tá? Não existe uma inconstitucionalidade clara no Marco Civil da Internet, entendeu? É por um motivo muito simples. O que seria inverossímil é o argumento de que um crime, de alguma forma, um dano seja cometido e você nunca pode processar ninguém. Isso não poderia ser, isso não seria possível. O que o Marco Civil da Internet diz é o seguinte: as plataformas não são responsáveis por aquilo que as pessoas publicam nelas. Ou seja, você processa quem causou dano. A plataforma seria apenas um intermediário. Entendeu? Chegou-se à conclusão, num determinado momento, de que qualquer tipo de regulação da internet seria melhor se fosse feita dessa forma. E isso tem uma lógica, tá? Isso começa com o Telecommunications Act dos Estados Unidos, que é um ato, é uma lei de 1996, do governo Bill Clinton ainda, que tem um trecho que foi chamado de The Internet Decency Act. É um pedaço dessa grande lei geral de telecomunicações nos Estados Unidos. E por que que se tomou a decisão nos Estados Unidos de fazer isso desse jeito, e depois todos os outros lugares, da União Europeia, o Brasil, e o Marco Civil da Internet é considerado uma lei de grande qualidade? É realmente o nosso Marco Civil da Internet, aliás, nossas leis de internet em geral, tá? Elas sempre são encaradas no mundo como leis a se estudar para fazer a sua. Então, países menores olham para as leis brasileiras de internet com o mesmo cuidado que olham para leis da União Europeia e dos Estados Unidos, porque somos realmente referência em legislação, ou pelo menos éramos, referência em legislação sobre a internet. Agora, por que que os americanos que inventaram essa ideia de que você não vai atrás do intermediário, você vai atrás de quem causou dano, é... por que que eles fizeram isso? Pensa o que que era a internet em 1996. A internet estava surgindo. Aquilo era um troço super novo e que precisava ser cuidado. Alguns sites começaram a vir com a ideia de abrir uma caixa de comentários, que você pudesse comentar um texto qualquer. Só que a maior parte dos sites hesitava em fazer isso. Por quê? Porque aí eu deixo alguém criar sua homepage. Se chamava homepage, né? A sua homepage pessoal, né? Era uma página pessoal na internet. Ou então eu deixo alguém fazer um comentário no meu site, ou eu abro um espaço em que a pessoa pode criar uma página pessoal. Aí a pessoa fala uma barbaridade qualquer, vai ser processada, e eles vão processar não a pessoa, seja lá quem é, mas aquela empresa de internet. E eram empresas de internet nascentes, todas muito frágeis, todas muito pequenas, tentando sobreviver e sem uma maneira clara de descobrir como que você faz dinheiro. A internet demorou muito tempo, até 2003, 2004, a gente tinha ainda uma discussão intensa sobre qual é o modelo de negócio que vai fazer a internet funcionar. Hoje a gente sabe, virou um modelo publicitário e com grandes plataformas. Mas quando se tomou essa regra, não tinha blog.
quanto mais a ideia de redes sociais. E foi uma decisão acertada, porque para a internet que existia naquele momento, foi a maneira de você evitar que as pequenas empresas que estavam nascendo de internet não fossem soterradas por processos de calúnia, de difamação, tudo mais, e você ia falir toda a internet antes de permitir que ela nascesse. Só que a gente está em 2024 e a realidade é outra. A gente está falando de empresas, essas grandes empresas de tecnologia que são as maiores empresas do mundo. Em valor de mercado elas são, e são de uma lucratividade absurda. E elas ganharam um tamanho tal no qual as conversas que acontecem, dentro da internet têm impacto real na política, na democracia, na qualidade da democracia. Então, veja, a lei do Marco Civil não tem nada de inconstitucional, per se. E o Supremo não vai decidir que o Marco Civil é inconstitucional. Seria inconstitucional se você tivesse criado um ambiente em que as pessoas não pudessem ser processadas pelos danos que causam. Você vê, o que o Supremo hoje faz, que é o debate que a gente está tendo aqui? Ele manda suspender contas de algumas pessoas na internet. Ele faz isso porque o Marco Civil permite que ele faça isso. E aí o que as plataformas têm de fazer é suspender. As plataformas não são responsáveis hoje por essas contas, pelo que é falado, pelo espaço que elas dão para as pessoas. Elas não são responsáveis por isso como intermediárias, mas isso não quer dizer que não exista gente que seja responsável. O Alan dos Santos é responsável pelo que diz, Jair Bolsonaro é responsável pelo que diz. A partir do momento que existe claramente quem é o responsável, a partir desse momento, sim, você está atendendo às exigências da Constituição. A questão é se há corresponsabilidade do intermediário ou não. E, e possivelmente o que o Supremo vai decidir a partir de junho é que as grandes plataformas são corresponsáveis, mas não porque o Marco Civil seja inconstitucional, apenas porque a realidade mudou e, de alguma forma, com base na Constituição, o Marco Civil vai provavelmente chegar à conclusão de que, olha, neste contexto, você precisa levar em consideração a responsabilidade das plataformas. E veja, tem uma coisa que mudou. E que não estava no Marco Civil porque não podia estar no Marco Civil. Porque é o seguinte, o que o Marco Civil prevê é que se você apenas está abrindo espaço para alguém publicar alguma coisa, neste caso, e apenas neste caso, você não tem de ser responsável porque você não tem como vigiar tudo. Agora, a partir de 2013, isso é posterior ao Marco Civil, a partir de 2013, primeiro o Facebook e Twitter, depois as outras redes sociais, começaram a usar algoritmos de recomendação. E quando você usa algoritmo de recomendação, você começa a influir em que mensagem chega a milhões de pessoas e que mensagem não chega a milhões de pessoas. Porque você está fazendo uma edição, você está tomando, ou o seu computador, mas é irrelevante porque a responsabilidade é sua, o código daquele algoritmo é seu. Então, a partir do momento que aquele algoritmo decide quem tem acesso a grandes multidões e quem não tem acesso, a partir deste momento, o Supremo pode se virar e falar: tá, tudo bem, mas veja, naquela circunstância ali do Marco Civil, você não tocava no comentário que era feito. Você não tinha nenhuma influência sobre a quantidade de pessoas que iam ler aquele troço ou não. A partir do momento que você está selecionando algumas coisas para mandar para milhões de pessoas, você já não está mais na situação que era prevista no Marco Civil. Não é porque o Marco Civil seja inconstitucional. É porque as circunstâncias mudaram. É porque agora essas plataformas não são neutras. Elas, de fato, escolhem quem vai ser lido por muita gente. E, portanto, elas escolhem que tipo de influência, que tipo de mensagem vai influenciar multidões e que tipo de mensagem não vai. Percebe qual é a diferença? Davilson brasileiro.
Pedro, parece que você está fingindo ignorar a articulação desse movimento internacional da ultradireita que avança com a força de muito dinheiro em vários países, com o mesmo modus operandi. A humanidade está correndo um grande risco negacionista diante do colapso climático inevitável que se aproxima. Ser anti-ciência no século XXI parece uma bizarrice, mas é fato consumado nas redes de desinformação. Deixe que quer povoar Marte, enfim. Existe sim um lado menos nocivo à sobrevivência humana no planeta, e a saída dessa ultradireita é não ter saída. Davidson, eu não estou ignorando nada. Eu escrevi livros sobre isso. Entra aqui no arquivo de vídeos, tem trocentos mil vídeos sobre a Internacional Fascista. O problema não é esse. O problema é que você não salva a democracia enterrando a democracia. Entendeu? Você me desculpa, eu vou continuar defendendo a democracia. Eu quero que as decisões do Supremo sejam transparentes. Eu quero saber por que o Supremo toma determinadas decisões. Quero ler. Quero ter acesso a isso como cidadão brasileiro. Por quê? Porque você não substitui. Porque a gente precisa defender democracia, respeitando a democracia. É claro que é mais difícil. É claro que o atalho autoritário é mais fácil. É claro que é. Mas tem uma hora que você começa a se perder. Eu não estou dizendo que a gente está chegando nesse ponto, não, tá? O que eu estou dizendo é a gente tem que voltar a restabelecer a normalidade democrática no Brasil. A gente tem que voltar a fazer isso. É só isso. Gente, boa conversa, semana exaustiva. Vocês brigaram muito comigo nessa semana, mas tudo bem, faz parte. Deixa eu só fazer um último comentário. Tem uma coisa que me ofende. Não é malcriação generalizada de comentarista e hoje eu peguei comentários que mesmo quando eu discordo deles, me parecem comentários muito respeitosos, tal. E eu agradeço muito por quem, discordando, parte para conversar, porque o truque é esse. Eu vou dizer para vocês a coisa que me incomoda sempre. A coisa que me incomoda sempre é quando alguém se vira e fala: ah, ele está fazendo isso por audiência. Eu já falei isso outras vezes. A única maneira de você construir grandes audiências na internet é você fazendo uma defesa ardorosa do atual governo e, 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 e partindo para defender tudo, não importa o quê, ou então ser bolsonarista. Se você faz uma defesa ardorosa do governo e defende absolutamente tudo que o governo faz, ou se você é bolsonarista, você cria uma grande audiência na internet. Em caso contrário, as pessoas ficam confusas, as pessoas nunca sabem onde que você é. E as pessoas, em geral, não estão procurando informação para refletir, elas estão procurando informação para confirmar quem está do seu lado e confirmar quem não está do seu lado. E a maneira como os algoritmos, e por isso que os algoritmos são um problema, entendeu? Os algoritmos não querem nuance, os algoritmos não querem dissenso, os algoritmos querem o choque de que quem tem ideias claras e nenhuma dúvida. A dúvida, a nuance, o não é bem assim, é punido pelos algoritmos. Então, o trabalho que a gente faz no meio de dizer, não, a gente tem que se insurgir contra isso, é um espaço de. A gente precisa trazer nuance para o debate. Isso não quer dizer que vocês precisem concordar comigo. Eu não quero que vocês concordem comigo, eu quero conversar, eu quero estimular a conversa, eu quero fazer pensar, como nesse caso. É claro que o Supremo salvou a democracia brasileira. Ainda bem que Alexandre de Moraes salvou a democracia brasileira. Ainda bem que Alexandre de Moraes estava lá. Mas as pessoas têm o direito de saber por que estão sendo processadas. As pessoas têm o direito de saber do que são acusadas. Lembra do processo do Kafka.
Em alguns casos, a gente está vivendo no Brasil uma situação similar ao processo do Kafka, em que pessoas estão perdendo direitos garantidos como cláusulas pétreas da Constituição, sem uma acusação formal tendo sido feita, sem poder constituir advogado para representá-las, porque não existe um processo aberto. E tem gente que está nessa coisa, não é gente graúda, não, gente pequena. Se a gente está aqui defendendo uma democracia, defendamos uma democracia. Não quer dizer que o Supremo deva mudar o seu comportamento, as suas decisões ou qualquer coisa isso. Eu não estou falando que o Supremo deva mudar suas decisões. Eu estou falando que o Supremo deve tornar públicas as suas decisões. Deve defender a democracia de forma transparente. Deve permitir que esse inquérito das fake news se transforme num processo para que as pessoas possam se defender na justiça. E sem ser condenadas, se for o caso, não tem problema. Aqui, o ponto fundamental é defender a democracia. É hora de sextar, né? Gente, muito obrigado. Até semana que vem. Aliás, eu torço para que na semana que vem a minha opinião bata com a opinião da maior parte de vocês. É mais fácil. Vem cá, você quer um canal meio ainda melhor, abordando temas e programas que interessam a você? Então responde a nossa pesquisa anual. Ela é rápida, anônima e muito importante para podermos conhecer nossa audiência. Ajude a gente a fazer o meio que você quer ver.